Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos. É um programa bem objetivo que quer responder as suas perguntas de maneira assim bem objetiva, bem rápida. Então você pode mandar para nós as suas perguntas. Temos aí o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionnova.com. Temos o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos CN no final. E temos também o telefone 12 31 86 2600. Mande as suas perguntas, peço que seja assim bem sucinta, bem objetiva, não escreva muito, para facilitar inclusive a resposta, ok? Assim nós podemos atender mais pessoas. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, uma alegria recebê-los aqui, vocês de casa. Já rezamos aqui uma Ave Maria, mas eu quero rezar com você de casa também, para que tudo que a gente disser aqui seja para a sua edificação, a salvação das almas, a edificação da igreja, né? E a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos mais uma vez vocês que estão aqui. Temos amigos de Manaus, Amazonas, quem que é? Aí, seja bem-vindo, né? Vieram de longe, um dos câmeras vai mostrá-los aí. São Miguel Paulista, São Paulo. Aracaju, Sergipe. Guaratinguetá, São Paulo. Macaé, Rio de Janeiro. Está ali. Salvador, na Bahia. Campos Altos, Minas Gerais. Bananal, São Paulo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Campinas, São Paulo. Juiz de Fora, Minas Gerais. Cariacica, no Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Vitória, no Espírito Santo. Aí. Alegria. E Recife, Pernambuco. E eu quero comunicar aqui, então, um registro muito importante aqui. A senhora Alda Cabrini está aqui no nosso meio, fazendo 75 anos de idade. Cadê? Aí, olha aí. Parabéns, Deus abençoe. De Vitória, não é? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vieram passar o aniversário aqui na Canção Nova. Parabéns. Muito bem, antes de começar a responder as perguntas que já chegaram aqui, quero mostrar esse livro da editora Canção Nova, do grande pregador, o José Prado Flores. Prado Flores é um pregador mexicano, conhecidíssimo principalmente na renovação carismática católica. A fascinante morte de Cristo. Aqui ele faz uma meditação profunda sobre o sofrimento de Cristo, né, e a sua morte. É um livro fininho, mas o Prado Flores sabe escrever muito bem. É um livro que já está na 5ª edição aqui da editora Canção Nova. Está aí, acabamos de celebrar aí Semana Santa, toda a paixão de Cristo, né? Quem quiser aprofundar, está aí o livro do Prado Flores. Bem, vamos responder aqui as perguntas que primeiro chegaram ou por telefone ou chegaram pelo Facebook. Segundo bloco, as perguntas que chegaram por e-mail, ok? Então, aguarde aí. Primeira pergunta é do Marcelo Neto, que chegou via Facebook. O Marcelo diz assim: por que a celebração da Páscoa é a maior de todas as celebrações da igreja? Ô Marcelo, é porque a Páscoa, como você vê, nós celebramos a ressurreição de Jesus e o mistério da nossa salvação, né? Com a morte de Cristo, ele matou a morte. Com a ressurreição, ele nos deu a vida. Ou seja, é o grande mistério da fé. É o mistério que nós celebramos em cada missa. Depois que o padre consagra a hóstia, o vinho, o padre diz: eis o mistério da fé. Né? E nós dizemos, anunciamos, Senhor Jesus, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então, é a nossa salvação que se celebra, ok? O Cristo nasceu no Natal para morrer na Sexta-feira Santa e ressuscitar no domingo. Essa é que é a verdade.
para que nós pudéssemos nos salvar. Eu repito sempre isso aqui. Era preciso oferecer à justiça divina uma reparação de valor infinito. Por quê? Porque o pecado, ele fere a majestade infinita de Deus. Então não basta um simples homem oferecer o valor da sua vida, porque o valor é uma vida humana. Então tem que ser um homem que ao mesmo tempo seja Deus. Homem por quê? Porque o pecado é do homem. Deus por quê? Para que a oferta seja de valor infinito. É por isso que o Verbo se fez homem, para ele oferecer em nome dos homens a justiça divina, um valor, um resgate infinito, porque ele era Deus. Se fosse apenas homem, ele não poderia oferecer esse resgate. Então, por isso que a Semana Santa, a Páscoa, é realmente a celebração mais importante do nosso calendário litúrgico. É a nossa salvação. Cristina Silva. A Cristina pergunta o seguinte, ali de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, via Facebook. Só podemos comungar em estado de graça. Mas na instituição da Eucaristia, o próprio Cristo deu o pão e o vinho a Judas, que estava em pecado, já que tinha no coração a intenção de entregar e trair Jesus. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Bom, Cristina, não é muito fácil responder essa pergunta. Jesus ofereceu ali a comunhão, vamos dizer, né? Tomai e comei, para todos. Agora, o Judas não tinha ainda consumado a sua traição. Porque a igreja fala, para haver um pecado mortal, tem que ter 3 coisas. Você querer, saber e fazer. Então, por exemplo, você sabe que é pecado roubar, mas você quer roubar. Não cometeu o pecado ainda. Mas se você for lá e roubar, aí consumou o pecado. Pode ser que o Judas ainda tivesse, sabia, queria, mas faltava a consumação. Pode ser que então, não sei, aqui é muito difícil responder essa pergunta, né? Se Jesus deu para ele também a comunhão, e deu, né? Jesus fala, aquele que vai me trair é aquele que eu vou dar o pão molhado no molho. E deu para o Judas. Aí tem também um sentido diferente, né? O Judas podia dizer assim, não, eu não quero. Não estou mais na sua linha, né? Não estou mais em comunhão com você, não quero. Comungou. Aí eu vejo uma outra coisa que São Paulo diz na carta aos Coríntios. Eu estou refletindo aqui, né? São Paulo fala lá, 1 Coríntios 10, aquele que come e bebe o corpo do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Talvez o Judas tivesse ali consumado a sua condenação por ele ter comungado, quando não devia comungar. Por quê? A igreja fala assim, aí vocês me perguntaram, o ministro da Eucaristia deve dar a comunhão a qualquer pessoa que está na fila? Deve, a menos que a pessoa esteja extremamente embriagada, mas se a pessoa entrou na fila da comunhão, você não pode, como ministro, já essa pessoa aqui, não sei, é de segunda união, por exemplo, não vou dar comunhão. Não, você não pode, você tem que dar. Por quê? É a consciência da pessoa que decide. Por isso que São Paulo avisa, quem come e bebe o corpo do Senhor sem se examinar, talvez o Judas tivesse que se examinar. Ou também, veja bem, nós não temos certeza se o Judas comungou, porque quando Jesus fala assim, aquele que vai me trair é aquele que eu dei um pedaço do pão molhado no molho. Será que esse pão já era a Eucaristia? Porque teve um momento que quando acabou a refeição, aí Jesus institui a Eucaristia. Então, é difícil dizer exatamente o que aconteceu, né? Mas fica aí um pouco de reflexão. Uma pessoa que pede para não ser identificada, o que é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal são os 3 dias que a igreja celebra mais intensamente a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. A Quinta-feira Santa, né, na missa do lava-pés, principalmente. Depois, a adoração que vem na sexta-feira, a celebração da adoração do Cristo na cruz. O sábado do silêncio. E o domingo da ressurreição. É a celebração mais intensa
né, da Semana Santa. Fernando, via Facebook. O que é mais importante para lideranças que evangelizam e que formam o povo de Deus? 2 pontos. Usar o método da Lectio Divina ou realizar estudos da Bíblia ancorados em conhecimento da história, da linguística, da exegese bíblica e outras ciências. Ou ambas. Fernando, eu sou por ambas. Ao mesmo tempo, você deve dar a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? É você pegar a Bíblia, ler um trecho, ler de novo e se colocar em oração, em meditação. Perguntar para Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu tenho que mudar na minha vida em função disso que eu estou lendo aqui? É a leitura divina, leitura inspirada da Bíblia. Isso é uma coisa. Agora, estudar a Bíblia, os gêneros literários, como é que a Bíblia foi escrita, aí é um estudo bíblico, é um curso tão importante quanto, por exemplo, eu tenho um livro aqui. Quando eu comecei a Escola da Fé, há mais de 20 anos atrás, eu escrevi 3 livros. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. São as 3 colunas onde a igreja se apoia. Esse aqui é a Sagrada Escritura. O que é isso aqui? É um curso bíblico resumido. Você vai conhecer aqui o que são os livros apócrifos que não entraram na Bíblia, por que não entraram na Bíblia, o que são uma análise de cada um dos livros da Bíblia, assim resumido. Enfim, é muito importante, além da Lectio Divina, você ter um entendimento, vamos dizer assim, técnico, entre aspas, da Bíblia. Como é que a Bíblia foi escrita? Não é? O que é o Pentateuco? O que são os livros históricos? O que são os livros sapienciais? O que são os livros proféticos? O que é um Apocalipse? O que é um Midrash? Né? Para você, quando ler a Bíblia, em que época cada livro foi escrito? Ok? Porque a Bíblia começou a ser escrita por volta aí do ano 1200 antes de Cristo e terminou no ano 100 depois. Então, é preciso saber. Então, você vai ler o livro do profeta, por exemplo, Isaías. Quando é que Isaías foi escrito? Ah, bom, tem 3 Isaías. Tem um Isaías que escreveu o capítulo de Isaías de 1 até 44, foi antes do exílio. Do 45 ao 55 foi durante o exílio. Do 55 ao 66, foi o último capítulo, foi lá quando o povo voltou do exílio. Então, você, ao ler Isaías, você tem que estar situado no contexto da história do povo judeu, para você também entender melhor o livro. Aí é um curso bíblico. Eu tenho pelo meu site Clefo, eu estou dando um curso de teologia, né, pelo site. Agora, eu estou dando exatamente um curso bíblico. O que eu estou fazendo? Eu colocando todas essas coisas, e agora eu estou exatamente analisando livro por livro, 73 livros da Bíblia, analisando um por um, explicando um por um. Então, tanto é importante a Lectio Divina, como é importante o estudo bíblico, assim como um curso bíblico. Né? Muito bem. Aí nós vamos entender uma coisa, como é importante a interpretação que a igreja dá para a Bíblia. Porque é muito difícil interpretar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Aí que veja a sabedoria de Jesus, quando criou o magistério da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Depois lá em Lucas 12, 32, ele fala para a igreja, né? Pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, o reino que a igreja vai instalar no mundo. A igreja colocou na mão, Cristo colocou na mão da igreja. Então está aí. Com a inspiração do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. A Bíblia e a tradição. Fábio Júlio, via Facebook. Facebook está ganhando aqui nas nossas perguntas, né? Eu ganhei um relicário da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como devo usar o relicário? Bom, Fábio, o relicário é onde põe a relíquia. Eu não sei se você tem um relicário com a relíquia. Bom, se você ganhou, é seu, guarda na sua casa. Você pode, se é realmente uma relíquia de 1º grau ou 2º grau, você pode realmente venerar, rezar, beijar, auscular, que chama, né, a relíquia.
É isso aí que dá para se fazer. Eu escrevi, eu estou escrevendo uma coleção de livrinhos, assim, vocês estão vendo aqui, ó, essa coleção de livrinhos aqui, é uma coleção que eu chamei de Formação Católica. Então, por exemplo, por que venerar as relíquias? É um dos livrinhos que eu escrevi. Qual é toda a base histórica, teológica, doutrinária da igreja, que a igreja aprova você, né, venerar uma relíquia de primeiro grau, de segundo grau? O que é uma relíquia de primeiro grau? A relíquia de primeiro grau é uma parte do corpo do santo, um pedaço de um osso, né? Por exemplo, lá em Santo Antônio a gente vê a mandíbula dele ficou, né, intacta, é o doutor da palavra, né? Muitos santos têm o corpo inteiro conservado, é relíquia de primeiro grau. Relíquia de segundo grau é algum objeto que o santo usava, ou um pedaço de pano, de uma roupa que ele usava. Então, por que essas coisas têm sentido para a igreja? Então, é uma porção de temas que eu estou orientando as pessoas a conhecerem. Muito bem. Aline Silva via Facebook. Rezo o terço todos os dias. Parabéns. Meditando os mistérios correspondentes ao dia. Ótimo. Mas como devo rezar o rosário completo? Com os 3 mistérios tradicionais ou devo adicionar também os luminosos? Não, adiciona os luminosos. Eram 3 mistérios, eram 3 terços, né? Eram mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. O Papa João Paulo II introduziu os mistérios luminosos, a vida pública de Jesus. Então a gente deve rezar, né? Segunda-feira, quem reza um terço por dia. Segunda-feira, gozoso. Terça-feira, luminoso. Quarta-feira, glorioso. E quinta-feira, né? Aí pode rezar, volta lá no... Não, doloroso, depois glorioso, né? E o Papa deslocou um deles para o sábado, deslocou um mistério gozoso para o sábado e introduziu aí o mistério da vida pública de Jesus. Então, o importante é rezar os 4 terços, ok? Porque aí você tem a contemplação completa da vida de Jesus. Infância, vida pública, paixão e ressurreição. Completa. Porque o terço, aí é que é bonito o terço. O terço não é uma oração mariana. O terço é uma oração cristológica, ela é centrada é cristocêntrica. O Papa João Paulo II, naquela encíclica bonita que ele escreveu, o Rosário da Virgem Maria, o Papa escreveu ele fala assim, no centro da Ave Maria, o que a gente encontra? A palavra Jesus. Ele fala, a Ave Maria gira assim, como uma porta gira em torno da dobradiça, a Ave Maria gira em torno de Jesus, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O centro, aí vem Santa Maria. Então, a Ave Maria gira em torno de Jesus. Ó. Vocês estão vendo como é que o texto ele é cristocêntrico? As 50 Ave Marias giram em torno de Jesus. Por isso a contemplação dos mistérios também completos é importante. Ok. Lucas Oliveira, via Facebook. Os demônios, anjos caídos, estão condenados ao inferno. Como é possível que eles possam sair de lá para nos atentar, atormentar aqui na terra, até mesmo estar diante de Deus no nosso julgamento, nos acusando? Não deveria ser um castigo eterno de Deus? Ô Lucas, bom, primeiro de tudo, como esse assunto é complexo, eu quero mostrar esse livro aqui. Nesse livro tem 7 catequeses do Papa João Paulo II. É um livro sobre os anjos, onde o Papa João Paulo II fala dos demônios, numa das suas catequeses. Então é muito interessante por causa disso. E aqui é um livro inteiro sobre os anjos. Bom, eu queria dizer o seguinte, é muito difícil para nós aqui na Terra imaginar o céu, o inferno e o purgatório. Por quê? Porque não são lugares materiais. Quem é que está no céu? São as almas dos santos. Quem é que está no inferno? São os demônios e as almas condenadas que não têm matéria, não têm corpo, não estão sujeitos ao tempo e ao espaço. E mesma coisa no purgatório.
No purgatório estão almas. Então entenda uma coisa, céu, inferno e purgatório não é um lugar material. Nós aqui estamos nesse estúdio. Aqui nós somos materiais. Vocês estão sentados em cadeiras, em poltronas, eu aqui. Céu, inferno e purgatório não existe isso, não existe lugar. Então não é questão do o demônio sai dali e... Não, o que é o céu? Onde é que está o céu? O céu está aqui, ó. Aqui a gente fala, eu sou templo da Santíssima Trindade. Está aí no seu coração. Os demônios também podem estar. Os anjos também. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, onde está o rei, onde está a sua majestade, está toda a corte. Então, se Deus está no seu coração, aí está Nossa Senhora, São José, os anjos e os santos. Olha que coisa, isso é teológico. Onde está sua majestade, está toda a corte. Então, se Deus permite os demônios nos tentarem, a igreja fala, por que Deus permite? Pelo menos 3 finalidades. Primeiro, para testar a nossa fé, testar a nossa opção por Deus. Por que Deus permitiu o demônio tentar Adão e Eva no paraíso? Para ver se eles ficavam com Deus ou se ficavam com o demônio. E eles ficaram com o demônio. Por quê? Porque você não consegue provar o amor de uma pessoa sem uma prova. Quando eu dava aula de física, uma matéria um pouco difícil na universidade, dava mecânica espacial, os alunos perguntavam, o senhor vai dar prova fácil? Eu digo, não. Se eu for dar prova fácil, eu dou logo 10 para todo mundo, não tem que preparar a prova, aplicar a prova, corrigir prova, 3 coisas chatíssimas da vida do professor. Não, eu vou dar uma prova justa. Quem souber tudo que eu ensinei vai tirar 10. Quem souber metade vai tirar 5. Quem não souber nada vai tirar 0. E eu vou dar 0 aqui com a mesma tranquilidade que eu vou dar 10 para alguém. Ou seja, prova que não prova, não é prova. Então, quando Deus permite a gente ser tentado no dinheiro, no sexo, na vanglória, Deus, eu quero saber se esse, como diz o nordestino, eu quero saber se esse cabra gosta mais de mim ou gosta mais do demônio, ou gosta mais dele. Entenderam? Primeira coisa. Segunda coisa que a gente ensina, quando o demônio nos tenta e você reza e você vence a tentação, ou seja, você opta por Deus, você fica mais forte na fé. Ou seja, é um treino espiritual. O atleta treina, não treina? O boxeador treina, o jogador de futebol treina, é um treino. Então, Deus usa o demônio como sparrow. O que é o sparrow? É aquele cara que treina o lutador de boxe. Entendeu? E terceiro, quando você ganha nessa batalha, você tem mérito diante de Deus. Deus aplaude. Anota por cima uma estrelinha lá no nome da sua caderneta. Põe um maisinho ali, ó. Não é bonito isso? Por isso que Deus permite. Vou recordar. Primeiro, porque Deus prova a gente se eu amo Ele ou se eu amo mais a mim e o demônio pelo prazer ilícito que o demônio está sugerindo para mim. Segundo, eu treino. Treinamento espiritual. Terceiro, eu tenho mérito diante de Deus. Deus vai dizer uma estrelinha aqui no seu nome. Entenderam? Então, gente, não se aborreça de ser tentado, não. Sabe uma coisa interessante que Santo Agostinho falou? Santo Agostinho. Adão caiu no paraíso, sabe por quê? Porque ele não rezou. Ele não pediu ajuda de Deus. Se ele tivesse pedido ajuda de Deus, ele não teria pecado contra Deus. Então, lição para nós. Você está sendo tentado? Está com vontade de falar mal dos outros? Está com vontade de roubar, de entrar na corrupção? Está com vontade de pecar na vida do sexo? Reza. Reza. Bota o joelho no chão. Senhor, misericórdia. Nossa Senhora, me ajude. São José, me socorra. O Senhor é o homem da castidade. Desce aqui, São José. Entenderam? Gente, a gente tem
tem hora que a gente tem que arrancar do céu a graça. É o clamor. O que é o clamor? Eu vou explicar. É aí que Deus atende a gente. Imagina uma mãe que está trabalhando, seus filhinhos pequenininhos estão ali, um dá uma choramingadinha, ela não liga, o outro dá uma choramingadinha, daqui a pouco um dos filhos, ai, mãe, opa, alguma coisa aconteceu, né? Porque aquela criança deu um clamor, deu um grito, ou caiu da cadeira, ou um bicho mordeu, ela larga tudo e corre lá. Sabe, enquanto a gente fica no ouvido de Deus, Senhor, 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 ai, não é nada. A hora que você, Senhor, a coisa está feia aqui, Senhor. O barco está afundando, Senhor. Misericórdia. Aí Deus vem. Aí Deus larga lá o que ele está fazendo e vem. É o clamor, é o grito. Entende? Os santos falam isso. Deus tem que ser incomodado. Aquele homem que batia na porta do outro, né? Meia-noite, pediu o pão, o outro não quis dar porque estava dormindo. O que Jesus disse? Se o sujeito continuar batendo, o outro vai atender. Ou por bem ou por mal. O que Jesus está dizendo para nós? Vamos fazer isso com Deus. Vamos incomodar Deus. Senhor, sou teu filho, sou batizado, sou membro da igreja, me ouça. Deus gosta disso. Não é uma ofensa a Deus. Ninguém está assim, blasfemando, não, nem injuriando. Está clamando. Ok, vamos para o intervalo. Atrasei um pouquinho aqui, não faz mal. Mas tem muita pergunta que a gente volta para a semana que vem. Olha, agora, depois do intervalo, a gente vai ter as respostas, 2 respostas dadas por Dom Henrique, bispo de Palmares. Depois eu vou continuar respondendo as perguntas que chegaram por e-mail. Espera aí que a gente volta já. Hoje, pelo celular, pelo computador, no mundo inteiro, você capta o sinal da Canção Nova, se você quiser. Que beleza, né? Daqui, numa cidadezinha tão pequenininha do Brasil, Cachoeira Paulista, o mundo inteiro é evangelizado. E com a sua ajuda. E olha, eu quero dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe. Canção Nova tem uma obra social gigantesca. Não é só rádio, TV, internet, evangelização. Sabe quanto a Canção Nova, se ela fosse cobrar o serviço de assistência social que ela dá, sabe quanto a Canção Nova receberia ou cobraria? 60 milhões por ano. O Instituto Padre Pio, de graça para todo mundo que é atendido. O Instituto das Crianças, 1.200 crianças que têm primário, ginásio de graça. 1.200, põe isso no papel quanto custa. Professores, instalações, laboratório. Depois tem o Progem, que é criança que tem ensinamento técnico. Depois tem a Casa do Bom Samaritano, que atende os pobres. E tem umas 10 obras sociais. Levantaram quanto custaria isso se a Canção Nova fosse cobrar. Ela receberia 60 milhões por ano. Ok? Então veja, onde é que vai o seu dinheiro? Não é só para rádio, TV e internet, é também para obras sociais. Bem, vamos aqui responder as perguntas que chegaram por e-mail. 2 perguntas respondidas por Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, quem não conhece, é um grande bispo de Pernambuco, de Palmares, e ele, inclusive, vai estar comigo aqui no dia 12 de abril, no programa da Escola da Fé comigo. Né? Ele escreveu um livro conosco, né? Chamado Escatologia, o Fim do Mundo. E ele está, inclusive, agora escrevendo um outro livro, vamos lançar um outro livro dele, chamado O Caminho do Peregrino, baseado no livro do Êxodo. É um bispo de uma evangelização muito profunda. A primeira pergunta que ele vai responder é da Teresa, que pergunta o seguinte: se a Eucaristia é a parte mais importante da missa e eu não posso comungar porque sou de segunda união, o que estarei eu fazendo então ali na missa? Vamos lá, então Henrique vai responder para nós aí. Na Eucaristia. A Eucaristia não é a parte mais importante da missa. A missa é a Eucaristia.
A gente celebra a Eucaristia. Veja, a Eucaristia não é a hóstia. A Eucaristia é a missa. A missa é o sacrifício de ação de graças, no qual o Filho, no Espírito eterno, que é o Espírito Santo, se oferece ao Pai em sacrifício. Veja, e a igreja oferece, veja, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então você está ali como membro do corpo de Cristo, participando do sacrifício de Cristo. Então oferecendo Cristo em sacrifício. E depois o Pai nos dá o Cristo em comunhão. Aí o seu problema é esse: eu não posso comungar sacramentalmente. Mas você participou da missa, participou do sacrifício e pode receber o Senhor espiritualmente. Como? Você é membro de um corpo. Você é membro, não sei se dedo, se mão, se olho, se boca ou se nariz, mas é membro de um corpo. Esse corpo é de Cristo, esse corpo é a igreja. Os seus irmãos que estão comungando nutrem você. Então, tem tudo a ver participar da missa, estar lá e participar bem. Na hora da comunhão, se ajoelhe ou em pé mesmo, diga: Senhor, eu não posso ir a Ti, vem Tu na Tua misericórdia ao meu coração. Veja, e que a comunhão dos meus irmãos sirvam para mim de remédio de vida eterna. Não perca a missa, tem tudo a ver. Que beleza, está aí a resposta do Dom Henrique. Antes dele responder a segunda pergunta, eu quero mostrar esse livro aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia. O que é esse livro aqui? Existe um grande santo da igreja chamado São Pedro Julião Eymar, um santo devotíssimo da Eucaristia. Ele escreveu um livro também maravilhoso chamado Flores da Eucaristia, magnífico. Ele escreveu 5 livros, 5 obras sobre a Eucaristia. Eu resumi essas 5 obras nesse livro aqui, por isso que eu chamo de O Segredo da Sagrada Eucaristia, porque é uma coisa que muita gente não conhece da Eucaristia. É uma reflexão profunda, né? Vem ao encontro disso que o Dom Henrique colocou aí para nós também. A segunda pergunta dele a ele é o seguinte: está pronto aí? Tá? Por que Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né, é considerada santa se ela foi executada, morreu queimada na Inquisição? É a pergunta do Anderson Davi. Vamos ver. A gente tem umas ideias todas erradas sobre a Inquisição, ideias que nasceram dos anticristãos, anticatólicos do século XVIII, ideias falseadas, tá certo? A Inquisição não foi boa coisa, houve erros, exageros, mas não é esse bicho que se pinta. E que hoje continua sendo repetido, né? Sobretudo por quem não gosta do cristianismo, adora repetir esse negócio nas escolas, cruzadas, Inquisição, né? Como se tivesse acontecido hoje. E o que é pior, né? Que é má fé pura, julga acontecimentos do passado com a mentalidade de hoje. Imagina como vão julgar a gente daqui a 200 anos com o que a gente faz hoje. Mas tudo bem. Veja, a Inquisição, ela, em cada país, tinha um procedimento diferente. Muitas vezes a Inquisição foi usada contra a vontade da igreja, contra a vontade do Papa. No caso de Joana d'Arc, foi uma manipulação dos ingleses. Os ingleses estavam dominando a França. E aí, quando diz ingleses, bispos ingleses, rei inglês, porque os bispos estavam atrelados aos reis. Então, foram bispos ingleses a serviço do rei da Inglaterra, que num julgamento iníquo, veja, condenaram Joana d'Arc. Os bispos franceses tinham Joana d'Arc como heroína. E depois o juízo posterior da igreja foi esse, que ali foi um complô, ali foi uma coisa injusta, ali foi uma coisa suja e canonizou Joana d'Arc. Quando eu, como bispo, faço uma coisa ruim, isso, veja, eu fiz uma coisa ruim. Suja o nome da igreja porque sou uma pessoa pública. Mas eu não posso dizer que a igreja toda fez isso. Compreende? Então é isso. Joana d'Arc é santa, apesar de ter sido condenada num tribunal de bispos ingleses de Inquisição a serviço do rei da Inglaterra. Está aí, uma explicação excelente do Dom Henrique sobre um caso dificílimo da história da igreja, que é o caso Joana d'Arc.
E é uma coisa maravilhosa. Eu quero até mostrar aqui, eu escrevi 3 volumes de História da Igreja, onde aparece aqui, num desses volumes, é o volume 2, o caso de Joana d'Arc. Mas eu escrevi um livro inteiro sobre a Inquisição. E aqui tem um capítulo inteiro sobre Joana d'Arc. Está aqui, ó, dá um close aqui nessa, né? O caso de Joana d'Arc. É um dos casos muito interessantes da Inquisição, porque foi como o Dom Henrique diz, foi um abuso que os reis da Inglaterra fizeram sobre a Inquisição, porque Joana d'Arc, que era francesa, mandada por Deus, chefiou os exércitos franceses e venceu os ingleses, que queriam dominar a França. Então, os ingleses manipularam a Inquisição, a revelia da Igreja, a revelia de Roma, e colocaram Joana d'Arc na fogueira. Depois a Igreja a reabilitou, por isso que é santa. Então, essas coisas nós precisamos estudar um pouco, quem tem condição. Né? E aqui nesse livro da Inquisição, eu coloco também o caso de Galileu Galilei, o caso de Savonarola, o caso de Giordano Bruno, e todos esses casos polêmicos aí da Inquisição. Muito bem, então vamos agora às perguntas que chegaram aí por e-mail. Antes eu queria mostrar alguns livros, né? Livro é uma coisa muito importante. Muitas pessoas não têm condição, às vezes, de fazer um curso, de ouvir uma palestra boa. O livro te põe diante de Deus, né? Então, nós estamos aí chegando perto do dia do trabalho. Um livro para refletir sobre o trabalho, o sentido cristão do trabalho. Muita gente não sabe o sentido cristão do trabalho. O trabalho é santificador, é santificante, dizia São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Então, uma coisa importantíssima, entendeu-se? Quando eu estou trabalhando, eu estou servindo a Deus. Não importa se eu sou um faxineiro, um lixeiro, ou um médico que opera o coração de alguém. Se eu faço isso por amor a Deus, eu estou servindo a Deus. Né? Um outro livro que eu gostaria de mostrar, Esgotamento Espiritual. Este livro, o pessoal da Renovação Carismática Católica pediu que eu fizesse uma palestra sobre isso há um tempo atrás, num dos retiros nacionais. Né? Porque muita gente começa na igreja, começa na renovação, depois vai esfriando, cai num certo esgotamento espiritual. Por que acontece isso? Como vencer isso? Por que eu estou na aridez espiritual? Por que eu não consigo rezar? Por que eu não tenho mais vontade de trabalhar na igreja? Eu tinha. Está vendo? Esgotamento espiritual. Ok? Um livro muito bom para quem quer conhecer as razões históricas e filosóficas do ateísmo contemporâneo. Gente, o ateísmo está crescendo. Muitas pessoas dizem, Deus não existe, não acredito em Deus. Aí vive que nem um animal. Por quê? Porque o animal, ele vive para quê? Para comer, beber e dormir. E ter prazer. Não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório, não existe Deus. Então, como dizia Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então eu sou Deus. Eu sou o meu Deus, eu faço o que eu quero. Né? Se Deus não existe, então tudo é válido. Não. Razões históricas e filosóficas do ateísmo. É um doutor que escreveu isso, doutor Lúcio Flávio de Vasconcelos, era um magistrado, muito cristão, muito católico, que estudava profundamente essas coisas. E um livro do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo dispensa comentário. Resposta católica. O padre Paulo responde aqui uma porção de perguntas que o povo faz, muito interessantes, né? À luz do catecismo da igreja, à luz da doutrina, à luz das encíclicas dos papas e etc. Muito bem, vamos daqui para as perguntas. Débora, São Bernardo do Campo, São Paulo. O que acontece com pessoas que é de religião diferente, como os budistas, quando morrem, já que eles não adoram o Deus verdadeiro? Bom, o nosso catecismo, por isso que é bom ter um catecismo, né? O catecismo responde para a gente. O nosso catecismo, no parágrafo 846, ele dá esta resposta. O catecismo diz assim: fora da igreja não há salvação, entre aspas. É uma frase dita pelos santos doutores.
Mas aí o catecismo interpreta. Isso quer dizer que quem não conheceu a igreja vai ser condenado? Não. Não. O catecismo diz aqui, resumidamente, ele diz assim, né? Aqueles, bom, primeiro ele começa dizendo o seguinte, olha aqui, uma citação do Concílio Vaticano II, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que a igreja peregrina é necessária para a salvação. Então, quem conheceu a igreja, entende o que é a igreja, não é? O Cristo deixou para a nossa salvação através dos sacramentos, mas despreza tudo isso, conscientemente, pode estar perdendo a sua salvação. Mas aí o catecismo diz assim, né? Cristo, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Agora, olha o que o catecismo diz. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, o que o catecismo diz? Quem conheceu a igreja, Jesus Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Você crê e é batizado na igreja. Então, a igreja é necessária. Se você tem consciência disso, foi evangelizado e você despreza tudo isso, é perigoso. Mas aí o catecismo fala o seguinte, a pessoa que não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu o evangelho, não teve culpa. Aí o catecismo fala, pode se salvar? Pode. Desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência. A consciência é a voz de Deus. Então, não sei, um índio lá, numa selva, que nunca viu falar de igreja, nem de Cristo, pode se salvar? Pode. A salvação da igreja vai alcançá-lo. Toda a salvação é através da igreja, mas a igreja vai alcançá-lo. Entende? Está escrito aqui, ó, parágrafo 848. Deus, por caminhos conhecidos, dele conhecidos, pode levar à fé todos os homens que sem culpa própria, ignoram o Evangelho. Está aí. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, não é? Viver de acordo com os ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, a gente não tem que desanimar da salvação de ninguém. Só Deus pode decidir sobre a salvação de alguém. Não importa se é católico ou não católico. O que nós católicos temos que fazer é fazer o que Jesus mandou. Ide pelo mundo inteiro. Prega o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem a igreja não alcançar com a evangelização, Deus é que vai cuidar disso. Ok? Não quer ser identificado. Beber e fumar são pecados mortais. Os vícios capitais são pecados veniais ou mortais. Olha, o pecado mortal, a igreja, o catecismo ensina, que é um pecado onde a matéria é grave. E tem aquelas três condições que eu falei: saber, querer e fazer. Vou dar um exemplo assim, radical. Eu sei que matar alguém é erro, mas eu estou com ódio daquela pessoa e eu quero matar aquela pessoa. Segunda condição. Terceiro, eu vou lá e mato a pessoa. Pecado mortal. O que é pecado mortal? Matou a graça no seu coração. O que quer dizer isso? Deus não está na sua alma mais. Isso é o pecado mortal. Aí, a base são os 10 mandamentos. Mas tem que haver uma quantificação disso. Porque o pecado, ele tem um lado objetivo e um lado subjetivo. Toda culpa, todo erro, tem as chamadas agravantes e as atenuantes.
A pessoa roubou. Pecado? Pecado contra o mandamento, não roubar. Mas peraí, roubou quanto? Roubou R$1 milhão aí e deixou as pessoas aí, os pobres, sem casa, sem remédio, sem hospital? Ou roubou R$10? R$10 é pecado venial, mas se roubar lá em cima, ou roubar uma coisa que está fazendo falta para outra pessoa, aí pode ser um pecado mortal. Então tem as atenuantes e agravantes. Então os 7 pecados capitais, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, pode ser um pecado grave ou pode ser um pecado leve. Depende da matéria. Se a matéria foi leve, se a matéria foi grave. A pessoa pergunta aqui de fumar. Olha, todo mundo sabe que fumar faz mal. Agora, a gente sabe também que o vício do pecado é terrível, o vício do fumar é terrível. Às vezes a pessoa não quer, mas ela não consegue, é compulsivo. Diminui a culpa dela. Diferente daquele que não tem a compulsão. Ah, mas eu fumo, porque só para o decano. Opa! Então, gente, é muito difícil, sabe? Aí você pergunta, então, como é que eu vou confessar? Confessa tudo. E deixa que Deus perdoe tudo. Se você tem dúvida se é venial ou se é mortal, confessa. E Deus vai perdoar tudo. Essa é a saída. Eu escrevi um livrinho, ele não está aqui. Como se confessar? Por que se confessar? Aí Deus apaga tudo. Altieri de Sorocaba, São Paulo. Minha esposa é testemunha de Jeová. E sempre me pergunta por que não chamamos Deus de Javé ou de Jeová, né? Vamos explicar as duas coisas. Javé é a palavra em hebraico, quando Deus diz para Moisés, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que existe. Independente de pai, de mãe, eu sempre existi, sou eterno. É a palavra Javé, que o judeu não pronuncia de respeito a Deus. Aliás, é bom dizer aqui uma coisa que muita gente não sabe. O Papa Bento XVI publicou um decreto dizendo que na liturgia a igreja não deve usar a palavra Javé em respeito aos judeus. Então, os cânticos não têm a palavra Javé, nem as orações têm a palavra Javé. Vamos falar, meu Deus. O Papa Bento XVI colocou isso bem claro. Tem documento dele aí sobre isso. Bom, então, Javé é isso. Agora, Jeová. O Jeová é uma montagem que foi feita, né, do hebraico Javé com o Adonai. O judeu, para não falar Javé, ele fala Adonai, que quer dizer meu Senhor. O hebraico, ele não tinha vogais. Então, Javé era escrito com 3 consoantes apenas. JWH, né? Os cristãos, os judeus maçoretas, 700 anos depois de Cristo, na França, já não conseguiam entender o hebraico sem as vogais. Então, eles inseriram algumas vogais da palavra Adonai. E aí saiu a palavra Jeová. Então, Jeová é uma síntese do Javé com o Adonai em hebraico. Mas é uma palavra assim para Deus tardia, que os judeus maçoretas na França, no século VII, criaram essa palavra. Por isso a igreja não usa. A igreja prefere usar o quê? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Jeová, ou Javé. Só que na liturgia, o Papa Bento XVI está em vigor, pediu para não se fazer cantos com a palavra Javé. Sabe, gente, quando o Papa fala, a gente tem que obedecer, né? Francisco Pérez, Pirituba, São Paulo. Quando e como a oração do credo surgiu na igreja do jeito que nós conhecemos hoje? Veja, o credo não era uma oração. O credo, o chamado símbolo dos apóstolos, era uma catequese. Quando os apóstolos, no primeiro século ali deles, eles pregavam o querigma. A palavra querigma do grego quer dizer grito. Que grito é esse? Cristo, o Salvador, ressuscitou.
morreu por nós, pela nossa salvação, era o querigma. Então eles começam a ensinar, creio em Deus. Quem é Deus? Deus é Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus. Então, era uma catequese. Como antigamente, a maioria das pessoas não sabiam ler, porque ler era uma coisa muito, muito rara, né? E também escrever era coisa muito rara. Então, as pessoas aprendiam aqui, ó, no ouvido. Ok? Catequese. Por isso que a igreja também pintava as igrejas todas com os quadros do Evangelho, porque os iletrados eram catequizados nos quadros da igreja. Né? Por isso que Vitor Hugo chamava a igreja de a Bíblia de Pedra. Bom, então, né, voltando na pergunta ali, o credo, os apóstolos colocavam como uma catequese, até que isso virou uma oração. Ou seja, a nossa identidade cristã. Né? O credo é a nossa identidade cristã. Toda a missa de domingo é obrigado a rezar o credo, exceto na quaresma. Né? Mas, então, de uma catequese virou... Isso vem de acordo com uma norma da igreja muito interessante. É aquela norma que a igreja fala de lex credendi, lex orandi. Ou seja, da maneira que a igreja crê, a igreja reza. Então, aquilo que a igreja crê se transformou em oração. O símbolo dos apóstolos. Depois, no ano 325, no ano 381, quando começaram a surgir as heresias, houve os concílios de Nicéia e Constantinopla para eliminar duas heresias. Uma que negava a divindade do Espírito de Jesus, o arianismo, e uma que negava a divindade do Espírito Santo, o macedonismo. Então, surgiu o credo niceno-constantinopolitano, de Nicéia e de Constantinopla, dois concílios, para explicar melhor o credo. Mas é a mesma coisa do símbolo dos apóstolos. Bom, gente, chegamos ao final do programa. O tempo hoje passou muito rápido, não foi? Meu Deus! Quando a gente fala de Deus, o tempo voa. Né? Mas eu sei que tem um padre aqui conosco. Eu queria chamar aqui à frente o padre André, da paróquia do Imaculado Coração de Maria. Ô, padre, seja bem-vindo. Qual é a cidade, padre? São Miguel Paulista, professor. São Miguel Paulista. Muito prazer em recebê-lo. Sempre que vem um padre aqui, eu peço para dar a bênção para nós. A bênção pode ser dada à distância, você pode receber na sua casa, vocês também. Mas e aí, padre, quem é o bispo do senhor? Dom Manuel Parrado Carral. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. Depois de uma Semana Santa muito bem vivida com o povo, que bom. Eu vim rezar e descansar aqui na Canção Nova. Ai, que coisa boa. Celebrou lá e vem rezar? Para cá, passar a Pascuela aqui com vocês. Olha, que Deus lhe dê um bom descanso. E eu queria pedir então que o senhor dê a sua bênção. Invoque aí, segundo a inspiração de Deus, para esse povo, a sua graça, a sua bênção. E como é bom a gente ser doutrinado, né, minha gente? Esse programa aqui é uma bênção. Muitos assuntos não dá para a gente abordar em homilia, mas aqui é uma catequese, é uma aprofundação. E vamos agradecer a Deus pela intercessão de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, grandes doutores da igreja, para que nós também possamos levar esse conhecimento e orientar também as pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está. Desça sobre cada um de vocês e vossos familiares a bênção de Deus, que é todo-poderoso. Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre. Além das perguntas, ganharam uma bênção ainda. É muita graça, né? Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, né? E vocês de casa também que nos acompanharam. Um grande abraço. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.